Mesma agenda que usamos hoje. A agenda, sim. Não esse horário de aula síncrona, sabe? Esse horário de aula síncrona não vai ter mais. Só aquela agenda onde tem as aulas extras, digamos assim, atendimento e tudo mais. Tá? Naquela agenda que vai ser agendadas as aulas que forem síncronas. Se for assíncrono, daí o professor só vai lançar a atividade lá no SIGA, né? Isso aí. Então tá. Aula passada não vai mais ter aula fixa de tarde. Na semana que vocês estão em casa, não. Tá? Não vai ter mais fixo. Vai ser de acordo com cada professor. Aí pode ser que um professor lance segunda 7h30, outro professor lance segunda 10 horas. Ainda não tem um horário definido, tá? Vai ficar a critério de cada um. E na outra semana vocês vêm todo dia 7h30 até 5h15, 4h30, 5h15, com aula seguindo aquele horário ali que eu mostrei para vocês. Bom, aula passada a gente tinha começado a discutir a parte de mudança de fase, certo? Certo. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu percebi que eu não lancei nenhuma atividade de calorimetria, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu mostrar isso daqui. E aí não faz sentido a gente ir falar de mudança de fase sem ter bem fechadinho, bem bonitinho essa parte de calorimetria, tá? Então, antes da gente fechar, só confirme comigo, né? Eu conferi o SIGA lá e pelo que tem no SIGA a gente não fez atividade nenhuma de calorimetria. Eu acho que eu só lancei uma aula gravada e não sei se a gente chegou a discutir ou não. Deixa eu abrir o SIGA aqui para dar uma olhada. Vocês lembram disso? Não. Eu acho que a gente só teve um trabalho de... Ai, como é que é? Dilatação e de termometria. Isso. De calorimetria a gente não teve. Então, para a gente seguir na parte de mudança de fase, como é uma sequência dessa parte de calorimetria, então eu resolvi hoje fazer um resumão disso daqui e aí deixar a atividade dessa parte para depois a gente começar a mudança de fase e fechar com uma atividade disso também, tá? Porque a gente não vai conseguir resolver as atividades de mudança de fase se não resolver as atividades dessa parte aqui, tá bom? Então... o que diz o SIGA aqui sobre isso, deixa eu achar. Hidrostática, escala termométrica, condução e termometria. Ficou só uma videoaula sobre calorimetria. Eu nem cheguei a explicar depois. Tá, então é isso. A prof já passou a chamada? Acho que não, né? Eu ia fazer, mas não fiz. Deixa eu fazer. Aí tá a lista, e aí a gente vai discutir essa parte de calorimetria e eu vou deixar uma
uma atividade lá para vocês, tá? Aqui. Bom, então, calorimetria é a parte da física, né, que estuda calor. Tudo que está relacionado com calor, e aí o termo metria vem de medida, então é como medir calor. A definição física de calor, ela é um pouco diferente da definição do nosso dia a dia, né? Quando o dia está muito quente, a gente diz que está muito calor. Na verdade, essa não é a definição correta da física, tá? Para a gente definir, para a gente entender o que é calor, a gente precisa pensar no equilíbrio térmico. Então, vamos pensar que eu tenho dois objetos de temperatura diferente, um com uma temperatura maior, um com uma temperatura menor, e eu vou colocar os dois em contato. O que vai acontecer? Vai acontecer uma troca de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que os dois atinjam a mesma temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Esse fluxo de energia, essa troca de energia, é o que a gente define como sendo calor, tá? Então, calor é energia em trânsito entre corpos de temperatura diferente. Quando a temperatura entre os corpos, quando a temperatura dos corpos se iguala, essa transição de calor, essa troca de calor cessa, e aí dizer que um corpo possui calor é errado. Só existe calor enquanto há diferença de temperatura, ok? Então, dizer que um corpo possui calor está errado. Um corpo possui temperatura, tá? Temperatura é própria de cada corpo. Calor só existe enquanto há diferença de temperatura. Na natureza, esse calor sempre se transfere espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Isso daqui, essa transição de calor, transmissão de calor, a gente falou também quando falamos lá em condução do calor, né? Que pode se propagar de três formas, lembram? Condução, convecção e irradiação. Então, só existe isso enquanto há diferença de temperatura. Ok? Aí lá no século XIX, né, o von Helmholtz, ele definiu o calor como sendo uma forma de energia e que para toda forma de energia existiria um equivalente em calor. E aí no ano seguinte, o Joule conseguiu fazer experimentalmente, medir experimentalmente qual era o equivalente mecânico do calor. Tá? Ele conseguiu fazer um experimento e medir quanto que valia uma unidade de calor em unidade de energia. Então, ele disse que uma unidade de calor é igual a 4,18 unidades de energia. Se a gente for olhar para a unidade disso, né, uma unidade de calor é dada por uma caloria, então uma caloria é igual a 4,18 unidades de energia, que é Joule. Essa relação a gente vai usar bastante, tá? Essa relação entre caloria e Joule. A unidade de caloria, ou quilocaloria, né? Que é o que a gente usa mais também, é o que tem lá nas embalagens dos alimentos. Então, quando a gente come um alimento, a gente está ingerindo energia, né? Por isso que a gente precisa comer para ter energia para se movimentar, para fazer todas as nossas atividades. E a gente representa quantidade de calor pela letra Q maiúsculo. Então, Q maiúsculo é quantidade de calor trocada entre os objetos, entre os corpos. Unidade, então, caloria é a mais usual. Aí tem os múltiplos da caloria, que é o que tem nos alimentos, né? Que é o quilocaloria, que equivale a 1000 calorias, né? Esse K é um prefixo que vale 1000. E aí no SI, como unidade de energia no SI é Joule, a caloria também, a unidade de calor no SI também é Joule, tá? Por isso que a gente vai usar aquela relação lá que eu mostrei antes, uma caloria igual a 4,18 Joule. Se o problema pedir em unidades do SI, aí o calor tem que ser dado em Joule. Ok? Tudo bem até aí? E aí nós temos o que é chamado de calor sensível e calor latente. Quando a gente fornece ou retira calor de uma substância, de um objeto, pode acontecer duas coisas: ou variação de temperatura ou mudança de fase,
tá? Enquanto varia a temperatura, não muda de fase. Enquanto muda de fase, não varia a temperatura. Isso é bem importante, tá? A gente vai definir, então, calor sensível como sendo a quantidade de calor trocado durante as variações de temperatura e calor latente é o calor trocado durante as mudanças de fase. Então, assim, se o calor que eu forneço faz com que só a temperatura varie, que não mude de fase, esse calor é chamado de calor sensível. Se o calor que eu forneço faz com que a substância mude de fase, passe de sólido para líquido, líquido para gasoso, por exemplo, aí esse calor é chamado de calor latente, tá? E aí é uma coisa ou outra coisa. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui. É tudo o que, Cauane? Já foi. Ah, tá. Ok. Ops, não é isso. Eu quero mostrar para vocês esse site aqui. É o site chamado PhET. É um site de simulações interativas da Universidade do Colorado, tá? E aí tem simulações de várias áreas, física, química, matemática, biologia, etc. Aí você pode selecionar aqui que tipo de simulação, de que área que você quer, se você quer de eletricidade, se você quer fenômenos quânticos, fenômenos trabalho e energia, isso que a gente está vendo, calor e termometria, e aí tem várias simulações aqui que a gente consegue interagir, brincar e enxergar o que está acontecendo nos fenômenos, tá? Hoje eu quero falar com vocês, mostrar para vocês essa simulação aqui sobre formas de energia e transformações. Então, estão vendo? Tranquilo? Deixa eu resetar isso daqui. Estão vendo, né? Tá. Aqui. Ops. Aqui. Tá. Eu vou colocar um recipiente de água aqui. Vou colocar o termômetro. E aí eu quero que vocês observem o seguinte. Eu falei, quando a gente fornece calor para uma substância, o mesmo vale ao contrário, tá? Se eu retiro o calor também. Quando eu forneço calor para uma substância, pode acontecer ou mudança, ou variar a temperatura, ou mudar de fase. Enquanto varia a temperatura, não muda de fase. Enquanto muda de fase, não varia a temperatura. Eu quero que vocês observem isso, tá? Eu vou fornecer calor aqui para essa substância, e aí observem lá o termômetro. O que está acontecendo com o termômetro? Está aumentando a temperatura, né? Vai aumentar a temperatura até a hora que começa a ferver a água lá. A hora que começa a ferver, a temperatura para de subir, ok? Então, ou aumenta a temperatura, e aí quando aumenta a temperatura é chamado de calor sensível, ou muda de fase. E aí quando muda de fase é chamado de calor latente, certo? Muito bem. Ou aumenta a temperatura, ou muda de fase, ok? Então, vamos pensar no caso do gelo. Você tira o gelo lá do congelador, ele está numa temperatura menor que 0 graus, né? Digamos que o gelo esteja lá a menos 10. Aí você coloca em cima da pia. Ele vai aumentar a temperatura, a hora que chegar a 0 graus, que é a temperatura de fusão do gelo, ele vai começar a derreter. Ok? Então, ele está a menos 10. Vai aumentar a temperatura até chegar em 0. E aí, o gelo vai começar a derreter. Até que todo o gelo não derreta, não aumenta a temperatura. Ok? Então, se eu tenho, sei lá, 20 gramas de gelo, enquanto esse 20 gramas de gelo não virar 20 gramas ou 20 ml de água líquida, ele vai continuar a temperatura de 0 graus, ok? Só vai começar a aumentar a temperatura de novo depois que todo o gelo virar água. Entenderam? Gostaram aqui do brinquedinho? Vamos brincar de outro jeito, ó. Eu vou pegar esse sisteminha aqui que eu tava brincando. É a mesma coisa,
Tem algum comentário lá? Não tô vendo. Tá. Que droga, cadê? Aqui. É o mesmo esquema, né? Eu vou fornecer calor para o recipiente com água, só que aí de um jeito diferente. Eu vou pegar esse carinha aqui que está na bicicleta, ele vai movimentar a bicicleta, vai movimentar essa ventoinha, essa roda. Aí, isso daqui é um gerador, vai transformar esse movimento em energia elétrica, e aqui tem uma resistência que vai aquecer e vai aquecer a água, tá? Então, vamos lá, colocar o menino para trabalhar. Pedala aí, filho. Ele vai pedalar, começa a movimentar, aí começa a esquentar, começa a aumentar a temperatura lá. A temperatura vai aumentar até que a água comece a ferver, certo? Aí o bichinho lá tá dizendo, alimente-me. Por que ele quer comer? Por que ele tá pedindo para alimentar? Acabou a energia dele, ele não consegue mais pedalar, ele tem que se alimentar. Porque a gente retira a energia do alimento. Aí vamos dar comida para ele, ele vai ficar feliz de novo e continua pedalando, certo? Eu vou resetar isso daqui e vou colocar os símbolos de energia para a gente ver as transformações de energia, tá? Que também é legal. Ó, da onde que a gente tira energia para fazer as nossas atividades diárias? Quando a gente consome algum alimento, essa energia é convertida em energia química, e aí depois, quando a gente faz algum movimento, essa energia passada é para energia mecânica, por exemplo, né? Então, olhem lá, dentro do estômago dele tem energia química, que ele está paradinho, a energia está armazenada. Aí ele começa a se movimentar, essa energia é convertida em energia mecânica, que vai lá também e um pouco em energia térmica, né? Porque ele vai esquentar, vai suar, então perde também um pouco de calor. Essa energia é passada pelo gerador como energia elétrica, e aí aqui esquenta esse negócio como energia térmica, ok? E aí mesma coisa acontece lá, né? A hora que a água começa a ferver, para de aumentar a temperatura, ok? Comeu, ficou feliz de novo. Ó, a energia dele vai acabando, ele vai trocando energia. E aí, a hora que ele começa a cansar, ele precisa comer de novo. Não sei se vocês perceberam, né? Nas Olimpíadas tem algumas provas muito longas que eles fazem, não chama exatamente intervalo de prova, né? Mas eles têm um tempo lá para comer alguma coisa, uma barra de cereal, alguma coisa, né? Para ganhar energia. Ok? Se a gente trocar isso daqui por um sistema, deixa eu colocar do início, que a água já está quente, né? Um sistema solar também vai acontecer a mesma coisa. Será que é mais rápido ou mais devagar? Não está passando do menino para o solar, né? Tudo bem. A gente pode trocar o menino pela chaleira, né? E é isso daqui, quando a gente falar de termodinâmica, vocês vão entender isso daqui. Então, quando a gente falar de termodinâmica, eu vou voltar aqui de novo. E aí tem outras coisinhas para a gente brincar, né? Isso aqui daí como é que é o nome? Liga, filho. Aí. Aqueles moinhos, né? Os moinhos funcionam dessa forma, girando a roda através de água. E assim por diante. Ah, entendi por que tem esse coisinho aqui, ó. Ah, agora sim. Né? Então é isso. O importante é, enquanto muda a temperatura, não muda de fase. A hora que começa a mudar de fase, não muda a temperatura, ok? Resumindo, é isso. Eu vou colocar no chat aqui o endereço, se vocês quiserem, para brincar, que é bem legalzinho esse site de simulações.
Pode ser que eu tenha colocado um específico ali de termodinâmica, mas aí é só ir mexendo. Ok? Tudo bem até aí? Estão me acompanhando? Certo. Muito bem. Aí nós temos uma propriedade chamada calor específico. O que é o calor específico? Por que se eu coloco uma panela com água lá no fogão a lenha, e aí acendo o fogão a lenha, depois de um tempo a gente consegue colocar o dedo na água, mas não consegue colocar o dedo na chapa, né? Por que isso acontece? Os dois não estão recebendo a mesma quantidade de calor, então por que a água a gente pode pôr o dedo e o ferro não? Isso é por causa do calor específico. Tá? Calor específico é uma propriedade de cada material, então a água tem um calor específico, o alumínio, o ferro, etc. Cada material tem o seu calor específico. E ele está relacionado com a quantidade de calor por grama da substância que eu preciso fornecer ou retirar para que a temperatura varie em 1 grau. Por exemplo, o ferro, ele precisa trocar 0,114 calorias para variar a temperatura dele em 1 grau. Já a água precisa trocar 1 caloria para que a temperatura varie em 1 grau. Aí vamos supor que eu forneça pelo mesmo tempo a mesma quantidade de calor para o ferro e para a água. Quem que vai esquentar mais rápido? O ferro? O ferro, porque ele precisa receber menos calor para variar a temperatura dele. Isso aí, certo? Então, por isso que a gente consegue pôr o dedo na água, mas não consegue pôr o dedo no ferro, porque o ferro esquenta muito mais rápido do que a água, tá? Esse é a mesma justificativa porque que de dia a água, pensando na praia, né? De dia, a água do mar é fria e a areia é quente, e de noite a areia é fria e a água é quente. Já repararam isso? Por que isso acontece? O calor específico da areia, ele é bem menor que o calor específico da água. Então, os dois, tanto a praia tanto a água do mar quanto a areia recebem a mesma quantidade de calor. Mas, como o calor específico da areia é menor, ele consegue variar a temperatura mais facilmente do que a água. Ele precisa receber menos calor para variar a temperatura dele, ok? E o mesmo acontece para o inverso, né? Tanto para cima quanto para baixo. Se fornece calor, ele aumenta a temperatura mais rápido, se retira o calor, ele esfria mais rápido também. Por isso que de noite a água fica quentinha, porque ela ainda não perdeu todo o calor que ela recebeu, e a areia, como ela perde esse calor fácil também, ela já perdeu o calor, já ficou fria, certo? É por isso que o deserto é quente de dia e de noite é frio. Isso aí, porque o deserto é tudo areia, o calor específico dele é bem pequeno, né? Consegue trocar calor bem facilmente. Isso aí. Então, de dia o sol aquece, aumenta a temperatura, ele consegue variar a temperatura, aumentar a temperatura da areia para mais, né? Para aumentar a temperatura. De noite fica frio, diminui a temperatura, então aquilo lá vai perder calor mais facilmente também. Ok? Entendido a definição de calor específico, é a quantidade de calor por grama da substância que eu preciso fornecer ou retirar para que a temperatura varie em 1 grau, ok? Quanto menor o calor específico, mais rápido ele vai esquentar e esfriar. Quanto maior o calor específico, mais vai demorar para ele esfriar ou esquentar, tá? Aí aqui, unidade de calor específico. Calor específico eu falei que é quantidade de calor por grama para variar a temperatura. Então, a unidade é caloria por grama, graus Celsius. Essa é a unidade mais usual e no SI, joule por quilograma Kelvin, tá? Aí aqui, nós temos uma tabela com alguns calores específicos, ó. Se a gente reparar a areia e a água. A areia tem um calor específico de 0,2 calorias por grama grau Celsius e a água 1 caloria por grama grau Celsius. Então,
A areia precisa receber 0,2 calorias por grama para que ela varie a temperatura em 1 grau. A água já precisa de 1 caloria por grama para aumentar a temperatura em 1 grau. Resumindo, quanto maior o calor específico de uma substância, mais demora para ela variar a temperatura, tanto para cima, tanto para esquentar, quanto para esfriar. Ok? Aí, olhem aqui, o cobre tem um calor específico bem pequeno, o cobre, o ouro, a prata, né? Os metais em gerais têm um calor específico bem pequeno e o da água é bem grande. Ok? Tudo bem até aí? Além do calor específico, nós temos uma propriedade, uma grandeza relacionada com a quantidade de calor e a variação de temperatura, que é chamado de capacidade térmica. Dor de garganta. A capacidade térmica, então, ela é definida como sendo a quantidade de calor necessária para que o corpo varie a temperatura em uma unidade. Então, vamos pensar o seguinte: calor específico é da substância, do ferro, do alumínio, da água, e capacidade térmica é do corpo, ok? A definição é praticamente a mesma, só que o calor específico é por grama. Então, o calor específico é a quantidade de calor por grama para variar a temperatura em 1 grau. A capacidade térmica é a quantidade de calor que o objeto como um todo precisa para variar a temperatura, ok? Calor específico, eu não falei, né? Calor específico é representado pela letra C minúsculo e capacidade térmica pela letra C maiúsculo. Matematicamente, a definição matemática de capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a capacidade térmica é o quanto de calor um corpo recebeu pela variação de temperatura que sofreu com esse calor que ele recebeu. Até rimou. Ok? Unidade de capacidade térmica, como é quantidade de calor por variação de temperatura, então é caloria por grau Celsius. No SI, Joule por Kelvin. Tem como relacionar também a capacidade térmica com a massa e o calor específico do objeto. Ela é definida, então, definimos a capacidade térmica como sendo a massa do objeto vezes o calor específico do objeto, ok? Então, aqui tá os nomes dos bois, né? E aí, a partir dessas duas definições de capacidade térmica, a gente consegue chegar na equação fundamental da calorimetria. Lembram que lá, quando a gente falou de leis de Newton, tinha a equação fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Aqui tem a equação fundamental da calorimetria. O que significa uma equação ser fundamental? Que é ela que eu vou usar a maioria das vezes. Lá na dinâmica, nas leis de Newton, a gente usava sempre a segunda lei de Newton. Aqui, na calorimetria, a gente vai usar mais essa equação fundamental da calorimetria. Tá? Então, partimos da definição de calorimetria. Q igual a C igual a Q sobre ΔT. E C igual a M vezes C. Se essas duas expressões são iguais, eu posso igualar elas. Então, eu pego isto igual isto. Aí, eu vou passar esse Δθ que está dividindo para o outro lado, multiplicando. E aí, eu chego nessa equação, que é conhecido como equação do Q-macete, ó, Q-macete, e geralmente a temperatura é T, então Q-macete, que é conhecida como a equação fundamental da calorimetria. Esse Δθ é variação de temperatura, temperatura final, menos temperatura inicial. Vocês querem que eu dê o nome de cada coisa aqui ou vocês já pegaram? Pode ser, prof. Pode ser o quê? Dá o nome? Isso. Tá. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Acho que eu vou pegar outra coisinha aqui. Depois eu arrumo isso aqui.
quantidade de calor que é a quantidade de calor, M é a massa, C, calor específico, e delta teta, que eu não vou conseguir escrever aqui, porque esse meu troço aqui tá me nos nervos. Vamos ver, quem sabe vocês da info saibam melhor que eu. Deixa eu... Ah, agora aqui aparece, ó. No meu outro não estava aparecendo, numa outra apresentação não estava aparecendo o símbolo delta, os símbolos gregos, sabe? Só aparecia símbolo arábico. E aí eu não conseguia como... E eu não descobri como fazer funcionar. E delta teta é variação de temperatura. Não está aparecendo para vocês, né? Eu já vou arrumar aqui. Caramba. O mouse faz falta. Aí. Certo? Muito bem. Então, a equação fundamental da calorimetria, ela relaciona a quantidade de calor com a massa e o calor específico do objeto e a variação de temperatura que ele sofre, tá? Isso aí, essa equação consegue nos dizer o seguinte: se a temperatura final é maior que a temperatura inicial, o que que isso significa? Significa que o corpo está recebendo calor, certo? A temperatura está aumentando, então ele está recebendo calor. Nesse caso, a gente diz que o objeto absorve calor. E aí, essa quantidade de calor é positiva. Se a temperatura final é menor que a temperatura inicial, significa que ele está perdendo calor, ou seja, o corpo libera calor e essa quantidade de calor é negativa, tá? Então, o calor absorvido é positivo, o calor liberado ou perdido é negativo, ok? Exemplo, acho que a gente já fez esse exemplo, vocês querem que eu faça? Faz muito tempo, né? Então, vamos lá. Vou fazer no 4, ó. Então, o exemplo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver um problema, qualquer problema, é tentar entender o problema. Então, primeiro, o que é cada coisa, tá? Vamos lá. Ao receber 6.000 calorias, um corpo de 250 gramas aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius, sem mudar de fase. Qual é o calor específico desse corpo? Então, vamos primeiro identificar o que é cada coisa. Tem cola ali? Ah, não vale. O que é 6.000 calorias? Ai. Consegue enxergar aqui? 6.000 calorias. Consegue enxergar lá?
Então, Sim, ó, prof. a quantidade de calor que o objeto recebe é 6.000 calorias. A massa dele, 250 gramas. Aumenta a temperatura em 40 graus Celsius. Então, isso já é a variação de temperatura. E ele quer saber qual o calor específico do material desse corpo. Eu tenho quantidade de calor, massa, variação de temperatura e quero calor específico. Eu vou usar a equação do Quimacete, MC delta teta. Quantidade de calor, 6.000, a massa, 250, calor específico que eu quero, variação de temperatura, variação de temperatura é 40 graus Celsius. Aqui, 6.000. 25 vezes 4 dá 100. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Então, 250 vezes 40 dá 10.000. Esse 10.000 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. E fica 6.000 dividido por 10.000. Corta 1, corta 1, corta 1, corta 1, corta 1, corta 1. 6 dividido por 10. Vocês sabem dividir assim? De cabeça? Deviam ser meus alunos no primeiro ano no presencial. Ó, quantos números eu tenho em cima? 1. Quantos números eu tenho embaixo? 2. Dá uma diferença de 1. Então, é a quantidade de zeros que você vai colocar antes da vírgula. 6 dividido por 1, 6. Caloria por grama, graus Celsius. Ok? Eu não deixo usar calculadora no presencial, tá? No primeiro ano. No segundo ano eu deixo. Daí. Se livraram. Ok? Conseguiram entender a questão? Tem alguma dúvida? Eu não deixo usar a calculadora para que justamente vocês saibam fazer essas coisas, né? Pegar a calculadora para fazer 6 dividido por 10 me dá nos nervos. Ok? Muito bem. Então, seguimos. Cadê? Trocas de calor. Então, o que é trocas de calor? E é o que a gente mais vai usar para resolver problemas desse tipo de calorimetria e quando a gente fala em mudança de fase também, tá? Vamos supor que eu tenha uma caixa de isopor e aí eu coloco garrafa de suco a temperatura ambiente e gelo, tá? O que vai acontecer? Troca de calor até que os dois atinjam a mesma temperatura. Quem que vai perder calor e quem que vai receber calor? Respondam para mim. Entenderam a situação? Uma caixa de isopor. Como que é a pergunta mesmo, prof? Uma caixa de isopor, aí eu coloco garrafa de suco a temperatura ambiente e gelo a, sei lá, menos 10 graus. O que vai acontecer? O gelo vai perder temperatura para as garrafas de suco. Não é bem perder a palavra correta, assim. O gelo que vai perder? Quem que vai perder? Não, eu inverti o papel. É Isso. o gelo que vai ficar mais... Ele vai... a garrafa de suco que vai perder calor por causa do... Isso. Perder temperatura, no caso, por causa do... Não, temperatura não perde. É calor. Temperatura não se perde, tá? O que se perde já é calor. Vai diminuir a temperatura porque ele está perdendo calor. Isso aí. Então, eu tenho suco numa temperatura ambiente e gelo a menos 10 graus, digamos. Quem perde calor é quem está numa temperatura maior. Então, o suco vai perder calor para o gelo, ok? Isso que é troca de calor. A gente vai analisar a situação e ver quem que perde, quem que recebe. O que vai acontecer, ok? Num sistema isolado, como a caixa de isopor,
toda a quantidade de calor que um objeto perder, o outro vai receber. E aí o total vai ser zero, ok? Esse que é o ponto das trocas de calor. Então, se o ambiente é isolado, a quantidade de calor trocada vai ser no final zero. O total vai ser zero, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Eu falei lá que a quantidade de calor absorvida é positiva e a quantidade de calor liberada é negativa. Se o sistema é isolado, a quantidade de calor que um objeto libera, o outro vai receber. Então, eles são iguais, ok? Essa quantidade de calor é igual. A quantidade de calor que um absorve é igual à quantidade de calor que o outro libera, exceto o sinal, porque quando é liberado, o sinal é negativo, ok? Se eu passar esse termo que está negativo para o outro lado, ele fica positivo, igual a zero. Ou seja, se eu somar a quantidade de calor total absorvida e liberada, o total vai ser igual a zero. Esse símbolo aqui se chama somatório e ele significa que se eu tiver mais de um objeto perdendo ou recebendo calor, eu vou somar todos que estão perdendo, todos que estão liberando, todos que estão perdendo, todos que estão absorvendo. E o total vai ser zero, ok? Por que isso acontece? Porque o sistema é isolado, todas as trocas vão acontecer entre os objetos que fazem parte desse sistema. No caso da garrafa de suco e o gelo. Todo o calor que o suco liberar, o gelo vai absorver. E se eu somar o total, continua sendo igual. Então, a soma dos dois vai ser igual a zero, ok? Esse é o primeiro princípio das trocas de calor. Quando dois ou mais corpos trocam calor apenas entre si, a soma das quantidades de calor trocada pelos corpos até atingir um equilíbrio térmico é igual a zero, tá? Na verdade, esse é um princípio de conservação de energia. Toda conservação de energia, toda energia é conservada. O que um perde, o outro ganha. E o total permanece zero. O total permanece igual. Se eu somar o quanto que um perde, o quanto que um ganha, vai dar zero, ok? Porque o total continua igual. Ok? Tudo bem até aí? E aí falta falar sobre o calorímetro. O que é o calorímetro? Assim como o termômetro, ele mede temperatura, o calorímetro mede troca de calor. Então, basicamente, ele é um recipiente metálico revestido por um recipiente isolante, um isopor. Aí em cima tem uma rolha, nessa rolha tem dois orifícios. Um orifício vai um termômetro e um outro orifício vai o agitador. Esse agitador é para mexer e fazer com que as trocas de calor sejam mais rápidas, tá? Então, como é que funciona esse calorímetro? Você coloca, por exemplo, dois objetos de temperatura diferente ali dentro e aí agita com esse agitador e mede a temperatura. A gente consegue descobrir o calor específico de um objeto, se conhecer o do outro e outras coisas que a gente queira fazer com esse sistema, tá? O importante é, quando a gente tem calorímetro, a gente precisa conhecer a capacidade térmica desse calorímetro, tá? E aí, geralmente, quando a gente tem calorímetro, a gente tem o equivalente em água. O que isso significa? Se eu tenho um calorímetro de capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius, significa que ele tem um equivalente em água de 10 gramas. Ou seja, esse calorímetro se comporta igual a uma massa de 10 gramas termicamente, ok? Ele tem o mesmo comportamento de uma massa de 10 gramas. E assim por diante. Se o calorímetro tem uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius, significa que ele se comporta termicamente como uma massa de água de 40 gramas, ok? Então, se eu disser que um calorímetro tem um equivalente em água de 10 gramas, você sabe que a capacidade térmica dele é de 10 calorias por grau Celsius, ok? Muito bem. E era isso, de calorimetria. Aí, eu quero passar para vocês a lista, e aí eu vou explicar a lista para que vocês consigam fazer ela bem tranquilamente, para que a gente consiga entender bem essa parte para seguir para a mudança de fase, tá?
Então, aí, primeira coisa que eu quero mostrar, né? Eu acho que eu já falei, mas não custa reforçar. Sempre mostrem todos os cálculos, ó, mostre todos os cálculos. Se a questão é de cálculo, você coloca só a resposta lá, é 0, tá? Eu não corrijo, eu não quero só a resposta, eu quero que vocês mostrem que vocês fizeram. Isso vale tanto no remoto quanto no presencial. No presencial também eu quero que vocês me mostrem todos os cálculos, tá? No presencial mais ainda. Ok? Mostrem todos os cálculos. Se não, é 0, tá? E não tem discussão, porque eu já pedi ali, ó, tá? Questão 1, então. Um corpo com 700 gramas, ao absorver 6.000 calorias, aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius, sem mudar de estado físico. Qual o calor específico do material que constitui o corpo? Tá, então, eu tenho... O que é, como eu falei para vocês lá, primeiro a gente precisa entender o problema, né? O que é 700 gramas? Ops, o que eu fiz? O que é 700 gramas? A massa, certo? Oi, estão aí? Essa questão é parecida com essa do exemplo, né? Questão 1. M, 700 gramas. O que é 6.000 cal? (6.000 cal é quantidade de calor, igual a 6.000 cal. Aí, quando eu forneço essa quantidade de calor, a variação na temperatura é de 40 graus Celsius. Eu quero saber qual o calor específico. Tenho quantidade de calor, quero calor específico, massa e variação de temperatura, usa que macete, MC, delta teta. Isso você tem, isso você tem, isso você tem. Acha esse cara aqui. Ok? Entenderam a questão? Tranquilo? Tranquilo, né? Questão 2. Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Senão eu vou passando. Questão 2. Vocês estão vendo essa? Essa. Um bloco de metal com capacidade térmica. Capacidade térmica do metal igual a 50 joule por grau Celsius a uma temperatura inicial. Então, temperatura inicial do metal igual a 100 graus Celsius é colocado dentro de um recipiente com água. Capacidade térmica da água, 1.000 caloria por grama grau Celsius. Ah, não, ele está dando em joule, né? Então, 1.000 joule quilograma Kelvin, ou é grau Celsius? Grau Celsius, né? Grau Celsius. Isso aí. 1.000 calorias, 1.000 joule grau Celsius, a temperatura inicial da água igual a 20 graus Celsius. Qual a temperatura de equilíbrio do conjunto? Então, eu quero saber qual é a temperatura final. Suponha que as trocas de calor sejam somente entre o metal e a porção de água. Então, do que fala essa questão? Eu tenho um bloco de metal que está numa temperatura de 100 graus. E aí eu vou colocar junto com uma quantidade de água que está a 20 graus. O que vai acontecer entre esses dois? Troca de calor. A troca de calor vai acontecer entre o metal e a água. Ele está dizendo, ó, suponha que as trocas de calor sejam somente entre o metal e a água. Então, é um sistema isolado. A quantidade de calor do metal mais a quantidade de calor da água vai ser igual a 0. Estão enxergando o que eu estou fazendo aqui? Eu me empolgo e vou indo e vocês nunca mais veem, né? Ok? Essa é uma questão de troca de calor. Quem que vai trocar calor? O metal e a água. Então, a quantidade de calor do metal mais a quantidade de calor da água vai ser igual a 0. Ok? O que é a quantidade de calor do metal?
Se eu tivesse massa e calor específico, eu usaria essa expressão aqui, tanto para o metal quanto para a água. Está enxergando lá? Como o problema da capacidade térmica, e aí lembram que capacidade térmica é massa vezes calor específico, né? Que eu mostrei antes ali. Então, ao invés de usar M vezes C aqui, eu vou usar a capacidade térmica. Então, a quantidade de calor do metal vai ser igual à capacidade térmica do metal vezes a variação de temperatura do metal. A quantidade de calor da água vai ser igual à capacidade térmica da água vezes a variação de temperatura da água. Acompanharam o que eu fiz aqui? Por que eu estou usando essa equação ao invés dessa? Porque eu não tenho massa e calor específico, eu tenho capacidade térmica, ok? Então, substitui isso pela capacidade térmica e a variação de temperatura continua. Aí agora, como é que eu resolvo isso? Acabou? Você vai fazer assim. Troca de calor é isso daqui. Quantidade de calor do metal mais quantidade de calor da água igual a zero. O que é a quantidade de calor do metal? Capacidade térmica do metal, vou colocar só M, tá? Vezes a variação de temperatura do metal. Mais, estão enxergando aqui ainda? Tá. Mais capacidade térmica da água vezes variação de temperatura da água, igual a zero. Capacidade térmica do metal vezes, o que é a variação de temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial do metal. Mais capacidade térmica da água vezes temperatura final menos a inicial da água, igual a zero. Isso a gente tem, isso a gente tem, isso a gente tem, isso a gente tem. A gente quer isso aqui. Como o sistema vai chegar no equilíbrio térmico, a temperatura final vai ser a mesma nos dois termos. E é isso que eu quero descobrir. Ok? Vocês querem que eu dê um passo mais aqui para vocês enxergar melhor como vai ficar? Capacidade térmica do metal, 50 vezes temperatura final, que é o que eu quero, menos temperatura inicial do metal, 100. Mais capacidade térmica da água, 1000, vezes temperatura final é o que eu quero, menos a temperatura inicial da água, que é 20, igual a zero. Multiplica assim em chuveirinho, e aí coloca tudo que tem θF de um lado, tudo que tem número do outro lado, e encontra quanto que é o θF. Ok? Conseguiram acompanhar, entender a questão? Marromeno? Ok. Posso questão 3, então? Questão 3. Para derreter uma barra de material de 1 kg, é necessário aquecê-lo até a temperatura de 1000 graus Celsius, sendo a temperatura do ambiente, no momento analisado, 20 graus Celsius, e o calor específico do material, 4,3 joule por quilograma graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra? Tá, então eu tenho, eu acho que isso daqui é, acho que tá em PDF, né? Eu não consigo editar aqui. Então, deixa eu fazer no 4 também. Então, a questão 3 dá a massa. Quanto que é a massa? 1 quilo. Aí, para derreter o gelo, eu preciso chegar na temperatura de... Então, a temperatura final tem que ser de 1000 graus Celsius. Ele diz que a temperatura inicial é 20 graus Celsius e o calor específico do ferro é 4,3 joule por quilograma graus Celsius. Isso aí, eu quero saber a quantidade de calor necessária para chegar até a temperatura de fusão. Isso aí, de fusão. Então, Q igual a MC
delta T. A massa eu tenho, o calor específico eu tenho, a variação de temperatura é temperatura final menos a inicial. Então, vai dar 800 graus Celsius. Isso! Quer ver se vocês estão assistindo a aula ou eu estou falando sozinha aqui? Quanto que dá a variação de temperatura? De 1000 para 20, de 20 para 1000? Estou falando sozinha mesmo. Brincadeira. Caiu minha internet? Dá 980. Então, aí é só substituir, né? Aqui, aqui, aqui. E aí calcula a quantidade de calor. Moleza. Ok? Questão 4. Não é essa. Questão 4. O gráfico... Olha que legal. O gráfico representa a temperatura em função do tempo para 500 gramas de um líquido não volátil, inicialmente a 20 graus Celsius. A taxa de aquecimento foi constante, igual a 600 calorias por minuto. Qual o calor específico desse líquido? Então, eu tenho quantidade de calor, massa, variação de temperatura, quero o calor específico. Só usar a equação do que macete. Aí, tem um detalhe. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Aí tem um detalhe. Por que ele dá esse gráfico aí? Ele diz que a taxa de aquecimento é 600 calorias por minuto. O que isso significa? Significa que, essa questão 4, né? Significa que em 1 minuto ele recebe 600 calorias, ok? Se a taxa de aquecimento é 600 calorias por minuto, significa que em 1 minuto ele recebe 600 calorias. Quanto tempo ele ficou recebendo essa quantidade de calor? Que é o que o gráfico nos diz. Ó, esse gráfico está dizendo que ele ficou 20 minutos recebendo essa quantidade de calor. E a temperatura aumentou de 20 para 60, ok? Então, se em 1 minuto ele recebe 600 calorias, em 20 minutos, quantas calorias ele recebe? Que vai ser a quantidade de calor total que ele recebe. Então, a quantidade de calor total que ele recebe, 20 vezes 600, 6 vezes 2, 12, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ele recebe em 20 minutos 12.000 calorias, ok? A massa, 500 gramas. A variação de temperatura, olhem o gráfico. Inicialmente era 20, foi até os 60, então deu uma variação de 40 graus Celsius. E aí é só usar Q igual a MC delta teta. Q, 12.000, M, 500, delta teta, 40, acha quanto que é o Czinho. Ok? Entenderam a questão? Questão 5, aí a questão 5 é para assinalar, mas ele pede ali no final, justifique sua resposta. Se não justificar, eu vou pensar se dou meio ponto, senão é errado, tá? Tem que ter a justificativa. Questão 5. 2 objetos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observe-se que a variação de temperatura do objeto A é o dobro da variação de temperatura do objeto B. Podemos, então, afirmar que, justifique sua resposta. Letra A. O calor específico do B é o dobro do de A. B. A capacidade térmica de A é o dobro da do de B. C. O calor específico de A é o dobro do de B. E D, a capacidade térmica de B é o dobro da de A.
Então, eu não vou falar muito dessa questão, senão eu vou dar a resposta, ó, mas prestem atenção. Eu tenho 2 objetos do mesmo material. Quando você entender isso daqui, que é do mesmo material, 2 itens desse aqui você já descarta. E aí sobra 2 que você precisa analisar, ok? O A tem uma variação de temperatura 2 vezes maior do que a variação de temperatura do B, ok? E aí analisem, dentro dessas grandezas que a gente falou, capacidade térmica, calor específico, o que vai influenciar a variação de temperatura, ser maior ou menor, sendo que eles recebem a mesma quantidade de calor e são feitos do mesmo material, ok? Deu. Questão 6. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Tá. Uma aluna, antes de ir à escola, toma leite quente em uma caneca de alumínio. A caneca possui massa igual a 200 gramas e estava inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, quando a aluna a encheu com 300 gramas de leite, que estava inicialmente a temperatura de 70 graus Celsius. Qual a temperatura final depois que o leite e a caneca atingirem um equilíbrio térmico? Não considere a troca de calor com o meio ambiente. Dados: calor específico do leite 0,92 calorias por grama grau Celsius, calor específico do alumínio 0,22 calorias por grama grau Celsius. Tá, então eu tenho uma caneca que está na temperatura ambiente e eu vou colocar leite quente. O que vai acontecer? Troca de calor entre a xícara e o leite, entre a caneca e o leite, ok? Deixa eu ver o que vocês estão enxergando. Então, questão 6, né? Questão 6. Eu vou ter quantidade de calor da caneca mais quantidade de calor do leite igual a 0, certo? O problema da massa e calor específico, sim. Então, você vai usar quantidade de calor da caneca, massa da caneca, vezes calor específico da caneca, vezes variação de temperatura da caneca. Mas quantidade de calor do leite, massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura do leite igual a 0. Então, massa da caneca, calor específico da caneca, variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial da caneca. Massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura, temperatura final menos a inicial do leite igual a 0. Massa da caneca nós temos, calor específico da caneca nós temos, temperatura inicial da caneca nós temos. Massa do leite, calor específico do leite, temperatura inicial do leite, nós temos. Tem que encontrar temperatura final, ok? Essa daí é como aquela questão, eu não lembro qual que era agora. Acho que era a questão 2, né? Ok? Entendida a questão? Querem que faça mais um pouco? Não, né? Só substituir os dados e aí calcular quanto que é esse cara. Ok? Questão 7, então. Uma barra de ferro de massa 5 quilos é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 30 para 150 graus Celsius, sendo o calor específico do ferro 0,12 caloria por grama grau Celsius, com a quantidade de calor blá blá blá. Deixa eu ver o que vocês estão vendo, que eu não vejo. Eu vou seguir aqui, que daí não precisa pagar. Questão 7. Massa igual a 5 quilos. É isso? Massa 5 quilos, exposta a uma fonte de calor, tem sua aumentar. Então, a temperatura inicial é 30 e a temperatura final é 150. Então, sofreu uma variação de 150 menos 30, 120 graus Celsius, certo? O calor específico do ferro, 0,12 caloria por grama graus Celsius. Isso, e eu quero saber quantidade de calor. Então, vamos usar
MC delta T. Aí tem um porém, tá? É só pegar e multiplicar os dados. Só que nós temos massa em quilograma e aqui o calor específico da caloria por grama, graus Celsius. Sempre que a gente tem a grandeza, a mesma grandeza tem que estar na mesma unidade, tá? Então aqui, isso daqui está relacionado com massa, isso daqui está relacionado com massa. Tem que ser a mesma unidade. Se aqui está grama, aqui tem que estar grama também, ok? Então, 5 quilogramas, você vai usar 5.000 gramas. E aí é só multiplicar. MC delta T. Ok? Acompanharam? Entenderam? Tranquilo? Questão 8. Enxergam lá ainda? Eu vou puxando até o... Questão 8. Um bloco de chumbo D com 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do chumbo é 0,03 caloria por grama graus Celsius. Letra A. Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura varie de 20 para 50? Então, a temperatura final é 50 graus Celsius. Nesse caso, a variação de temperatura vai ser 50 menos 20, 30 graus Celsius. Quantidade de calor, MC delta T. MC delta T. Ok? Só substituir e multiplicar. Na letra B, ele pede a quantidade de calor quando a temperatura varia de 20 para menos 5. Então, nesse caso, a temperatura final vai ser de menos 5 graus Celsius. E a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Essa vai ser a diferença. Variação de temperatura é, tá enxergando aqui? Temperatura final menos temperatura inicial. Quanto que é a temperatura final? Menos 5. Menos a temperatura inicial, que é 20. Então, vai dar uma variação de temperatura de menos 5 menos 20, menos 25 graus Celsius. Ok? Então, essa é a diferença da letra A para a letra B. Na letra A, a variação é 30 graus positivo. Na letra B, a variação é menos 25 negativo. Ok? Muito bem. Questão 9. Uma xícara. Então, 9. Uma xícara de 50 gramas está a 24 graus Celsius. Adiciona-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. Verifique-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94 graus Celsius. Admitindo que não haja troca de calor com o ambiente, determine o calor específico do material que a xícara é constituída. Dado o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Então, eu tenho uma xícara que está na temperatura ambiente e eu coloco água quente. O que vai acontecer? Troca de calor entre a xícara e a água. Então, quantidade de calor da xícara mais quantidade de calor da água é igual a 0. Ok? O que vai ser a quantidade de calor da xícara? Massa da xícara, calor específico da xícara, variação de temperatura da xícara. Mais quantidade de calor da água, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, igual a 0. Massa da xícara, calor específico da xícara, variação de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial da xícara, mais massa da água, calor específico da água, temperatura final, menos a temperatura inicial da água. Menos a temperatura inicial da água, igual a 0. Ok?
Massa da xícara nós temos, temperatura final nós temos. Leia o problema lá. Ele diz que inicialmente está na temperatura de 24 a xícara, e aí coloca a água a 100 graus. E aí, no equilíbrio térmico, a temperatura é 94 graus. Vai ser 94 graus aqui e aqui, certo? Porque os dois vão estar na mesma temperatura. Então, temperatura final nós temos, temperatura inicial nós temos, massa da água, calor específico da água nós temos, temperatura final nós temos, temperatura inicial da água nós temos também. Aí encontra o calor específico da xícara. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Ok, muito bem. Por fim, então, questão 10. Posso apagar aqui? Que daí eu já sigo aqui. Ninguém fala? Questão 10. Ui, que calor escrevendo quadro. Questão 10. Um calorímetro, deixa eu baixar. Um calorímetro de capacidade térmica, 40 calorias por grau Celsius. Então, capacidade térmica do calorímetro, 40 calorias por grau Celsius. Contém 110 gramas de água, então, massa de água, 110 gramas. A temperatura inicial da água, a 90 graus Celsius. Calcule a massa de alumínio. Então, eu quero saber quanto de alumínio eu preciso colocar numa temperatura inicial do alumínio de 20 graus Celsius, isso, para esfriar a água, então, para que a temperatura final seja de 80 graus Celsius. Calor específico da água, 1, calor específico do alumínio, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Tá. Sempre que o problema fala em calorímetro, além da troca de calor entre o alumínio, nesse caso, e a água, nós vamos ter a quantidade de calor do calorímetro também, tá? Então, sempre que tiver calorímetro, nós vamos ter quantidade de calor do calorímetro, mais, nesse caso aqui, a gente tem água, quantidade de calor da água, mais quantidade de calor do alumínio. Isso tudo igual a 0, ok? Sempre que tiver calorímetro, você precisa levar a quantidade de calor do calorímetro também. Como o problema dá, e aí tem outra coisa, como o calorímetro só tem capacidade térmica, ao invés de usar MC delta teta, nós vamos usar a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro, ok? Estão acompanhando? Quantidade de calor da água, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Quantidade de calor do alumínio, massa do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio, igual a 0. Capacidade térmica do calorímetro vezes temperatura final, menos a temperatura inicial do calorímetro, mais massa da água, calor específico da água, temperatura final, menos a temperatura inicial da água, mais massa do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial do alumínio, igual a 0. Ok? O Fusca desceu a serra. Aí, eu quero que vocês me respondam. Qual é a temperatura inicial do calorímetro? Dá para enxergar bem? Qual é a temperatura inicial do calorímetro? Inicialmente, eu tenho o calorímetro com água. Então, o calorímetro vai estar na temperatura da água, tá? Então, a temperatura inicial do calorímetro vai ser, 90 da água, né? 90 graus Celsius. A temperatura inicial da água também vai ser 90 graus Celsius, ok? Então, eu tenho a capacidade térmica do calorímetro, a temperatura final, ele quer esfriar a água até 80 graus. Então, vai ser 80 graus aqui, aqui e aqui, tá? Eu tenho temperatura inicial do calorímetro
Massa da água, calor específico da água, temperatura final e temperatura inicial da água, calor específico do alumínio, temperatura final e temperatura inicial do alumínio. Eu quero descobrir a massa do alumínio. Ok? Então, esse é o problema. Eu tenho água a 90 graus e eu quero saber quanto de alumínio eu preciso colocar para que a água resfrie a 80 graus. Ok? Entenderam as questões? Eu não garanto que eu consiga colocar agora no Siga, mas aí amanhã ou segunda-feira eu lanço no Siga, e aí eu já vou lançar essa atividade como sendo atividade assíncrona da semana que vem, ok? E eu vou deixar 15 dias para que vocês resolvam, vai ser uma tarefa, eu vou deixar como tarefa lá para que vocês resolvam, vale nota para esse trimestre, ok? Se tiverem dúvidas, me mandem e-mail, a gente marca uma hora, pode ser presencial, pode ser remoto, certo? Tô aí todo dia, menos sexta, se Deus quiser. Certo, gente? Um abraço, então, até a próxima aula, que será presencial, se Deus quiser. E nos vemos por aí, né? Tchau, gente. Um abraço. Beijo. Tchau. Ficou aí, ó, os esquecidos, porra. Tem que sair da aula, caralho. Bora, bora, bora. Todo mundo saindo da aula. Vocês comédia. Isso aí, um já saiu. Falta os outros.